hoje o Super Pop vai falar sobre um assunto que envolve os filhos, os pais e a justiça. E, infelizmente, muitos problemas. Nós vamos falar sobre reconhecimento paterno e herança no Brasil. São mais de 5 milhões de pessoas nessas condições. Coloca aí. No programa de hoje, você vai ver. Desculpa se minha voz ficar um pouco embargada e se eu derrubar algumas lágrimas. Eu jurei que eu não ia chorar, mas Não começa, já menina, comecei. eu vou chorar junto, não começa. A atriz Simone Soares briga na justiça desde 2006 para ser reconhecida pelo pai. Como que você vai aceitar que você não é reconhecida por quem deveria te dar amor? Simone mobilizou as redes sociais com a seguinte campanha: sou filha da mãe, mas tenho pai. É uma dor que eu sinto todos os dias. Todos os dias eu peço a Deus para que toque no coração dele e que ele me reconheça. Igor Palhano descobriu que era filho do humorista Mussum. Ela diz que amou muito ele e nunca teve interesse Sim. pela parte dele, porque isso poderia gerar problema para ele. E um novo capítulo no caso do cantor Marciano. Fabiano, você se proporia fazer esse exame? Claro, com certeza, na hora. Agora eu gostei, hein? Agora eu senti firmeza. O Super Pop está imperdível. E a sua mãe pediu o reconhecimento antes ou não? Não pediu, minha mãe nunca quis. Entendi. Se dependesse dela, ela não teria falado nada até hoje. Quando a gente fala de amor paterno e materno, é uma coisa muito importante, né? E nós sabemos que isso acaba sendo talvez o mais importante na vida de uma criança. E às vezes a gente sabe que as crianças não têm esse amor por conta dessa questão da biológica, os pais biológicos. E eu tenho aqui alguns casos que eu gostaria de dividir com vocês hoje. Eu vou falar boa noite para Simone Soares. Boa noite, Simone. Boa noite, Luciana. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer Muito obrigada estar aqui pela com você. presença. Você é muito bonita, tem a voz mais bonita ainda. Obrigada, você é uma simpatia, muito obrigada. Agradecida. Eu vou falar com o Fabiano Martins, que já veio aqui várias vezes. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, Lu? A gente já sabe a sua história, você já veio aqui várias vezes, mas mais uma vez, filho do cantor Marciano, e até hoje ainda rola essa história toda na justiça. Até hoje. Infelizmente. Eu vou falar boa noite também para o Igor Palhano, né? Isso, Tudo boa noite. bem, Igor? Tudo ótimo. Não, e aqui a gente sabe que o Igor é filho de uma pessoa que a gente gosta muito. Filho do humorista Mussum, é isso, né? Exatamente. É a cara dele, né? Um pouco. Nossa. E eu vou falar boa noite para a Suzy Camacho também. Tudo bem, Suzy? Psicóloga que nos ajuda a entender essas questões. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Que bom a gente poder falar sobre esse assunto, não é? Porque ele é sempre atual. Suzy, é uma coisa importante a gente falar de amor materno e paterno. Mas muitas vezes essas pessoas têm amor, né, claro, de outras figuras, né? Mas quando a gente entende que o pai ou a mãe não nos querem, que eu acho que realmente não deve existir isso, eu acho que as pessoas são doidas, não querem um filho, né? Mas tudo bem. Mas deve doer. Por isso que a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre esses assuntos aqui hoje. Mas antes, a gente tem uma matéria que fizemos explicando essa história, e é uma história bastante interessante. Ela briga na justiça desde 2006 para ter o reconhecimento paterno. Coloca aí. Luciano Gimenez, a atriz Simone Soares, assim como milhares de brasileiros, sofreu com a ausência do pai na infância e na adolescência. Aos 18 anos, ela resolveu procurá-lo, mas a situação não foi o que ela esperava. Simone, muito obrigada por estar aqui. Vamos entender um pouco a sua história. Seus pais se conheceram, sua mãe tinha 17 anos, ele 18, e aí ela ficou grávida e seu pai resolveu ir embora, é isso? Na verdade eles namoravam, era um namoro sério, existe até convite de casamento, de um casamento que não aconteceu, por gênios diferentes, orgulho, vaidade, adolescentes, enfim, eles acabaram não casando. E minha mãe acabou escondendo do meu pai o dia do meu nascimento, até porque ela não queria que ficasse explícito, achando que ela tinha algum tipo de interesse. Então, a minha primeira certidão de nascimento eu tenho só o nome de mãe. E assim foi até os 18 anos. E a família dele falava claramente, bom, seu pai mora em Fortaleza, ele se casou novamente, mas ele não quer contato com você. Eles deixavam isso claro? Sim, a vida toda. Simone, eu li uma frase que eu gostaria que você me dissesse se essa frase procede ou não, porque é uma frase que choca, né? Onde o seu suposto pai disse, bom, você vai morrer de câncer e você não vai ser reconhecida por mim. É verdade? É.
Eu ouvi isso, Nossa Senhora. Eu vou te falar que eu fiquei muito magoada, porque logo depois eu recebi mais 2 telefonemas da ex-mulher e da atual mulher me xingando, que eu não tinha direito, que eu era uma bastarda e coisas do gênero. é uma ferida que não cicatriza, Simone. Nunca, nem um dia sequer. Porque como que você vai aceitar que você não é reconhecida por quem deveria te dar amor, por quem deveria te amar pela vida toda? Eu vou deixar você agora no palco com a Luciana Gimenez, tá bom? Tá? Muito obrigada. Obrigada, Simone. Luciana, eu deixo a Simone com você agora. Nossa, que história, hein, Simone? Primeiro, eu queria agradecer. A gente sabe que é sempre muito difícil lidar com essa realidade mais uma vez, e trazer isso na televisão. Eu agradeço pela confiança. Obrigada a você pela oportunidade. Desculpa se minha voz ficar um pouco embargada e se eu derrubar algumas lágrimas. Eu jurei que eu não ia chorar, mas Não começa, já menina, eu vou comecei. chorar junto, não começa. Desculpa. E você fez uma campanha muito bonita, né? É que você encabeçou essa campanha que dizia: sou filha da mãe, mas tenho pai também. E hoje, no Brasil, 5 milhões de pessoas não têm nome de pai na certidão. Isso é uma coisa que a gente sabe que deve mexer muito com a pessoa. Por que o pai não quer me reconhecer? Como que você lida com isso? A gente vê que até hoje isso mexe muito com você, né? É uma dor que não consigo curá-la. Você é uma mãe maravilhosa, com certeza. Sim. Então, a gente sabe que isso aí você já resolveu nesta vida. É uma mãe maravilhosa. Mas deixa eu entender uma coisa. Os seus pais estavam de casamento marcado. É uma história bem peculiar, né? Os seus pais estavam de data marcado, tudo. E, me corrija se eu estiver errado, o seu pai parece que chegou para sua mãe na época e falou: olha, tudo bem, a gente casa, mas eu não quero que você tenha a criança. E a sua mãe falou: não, então, desculpa. Na Foi mais ou menos verdade, assim? eles eram. Foi mais ou menos assim. Eles eram adolescentes, minha mãe, 17 anos, então, 2 imaturos, 2 crianças. E eles chegaram até a entregar convite de um casamento que não aconteceu. Porque eles brigavam muito. A minha mãe era modelo, era uma mulher muito bonita, desfilava, e ele era muito ciumento. Então, eles tinham muitas brigas. Arranca-rabos. Exatamente. E numa dessas brigas foi falado que ele só iria casar porque ela estava grávida. E daí a família da minha mãe, mesmo sendo uma família simples do interior, falou: não, eu não quero que você case com ela porque ela está grávida. A gente assume e você não precisa nem assumir, porque o mais importante é ver a minha filha feliz. E a minha mãe resolveu não casar. Ele pediu para ela abortar, ela também não quis e resolveu levar a gravidez adiante sozinha. Escondeu o dia do meu nascimento por orgulho, vaidade, adolescentes, não também, dá né? para a gente julgar, né? E isso foi se estendendo durante muitos anos. Eu cresci com a família dele, me reconhecendo, tendo contato com os avós, tios, fotos, os natais. A minha mãe, quando eu tinha 7 anos, casou novamente, eu fui dama de honra. O meu padrasto me assumiu depois para eu poder ter plano de saúde. E Acho que também te amava, né? Com certeza. sim, eu sou muito grata, muito obrigada. E eu tinha que me dividir nos natais entre a família materna e 2 famílias paternas. E a minha mãe sempre teve uma postura muito bacana. Ela nunca falou mal do meu suposto pai. Ela sempre falou bem dele, entendendo o lado dele, as dificuldades, o gênio, o temperamento, a criação. Então, eu nunca senti raiva. Eu só aceitava e esperava que o dia que ele se separasse, eu iria procurá-lo. E foi isso que aconteceu. Com 18 anos, quando ele se separou da primeira mulher, eu fui atrás e a gente se reencontrou. E O primeiro reencontro foi ótimo. Eu fui com uma amiga, ele me tratou muitíssimo bem. Eu achei que eu tinha ganhado um pai e que dali tudo seria diferente. Mas não. A minha segunda ida para Fortaleza, já com meu marido e com a minha mãe, as coisas já não foram bem assim. Foi se distanciando cada vez mais, até o ponto de 2006, quando eu estava no ar com a novela O Profeta.
Dá para ver que eu choro bastante. Eu fui gravar uma cena muito bonita que eu contava para a filha que ela era adotada. Nossa. E eu me emocionei muito com essa cena. E eu chorei muito, de verdade, até porque essas coisas me tocam muito. E quando eu saí da gravação, lá na época do antigo Orkut, eu achei o meu suposto irmão. Porque como eu convivi na casa da minha avó, eu sabia nome, fotos, enfim. Eu sabia de tudo. E rolou uma confusão. Acharam que eu que contei que eu era irmã. Não fui eu que contei. Eu estava conversando como uma atriz conversa com um fã. 15 minutos depois, ele parou de conversar comigo e o meu suposto pai me ligou me xingando. Que eu não tinha o direito. Que eu não tinha direito nenhum, que eu não podia contar para eles que eles tinham uma irmã. Eu fiquei muito magoada, primeiro, porque eu não contei. E segundo, porque estava gritando comigo, sendo que eu só queria amor. E daquele dia em diante tive que entrar na justiça. Desde 2006 eu estou na justiça. Eu só consegui marcar o primeiro exame de DNA em 2011, quando eu estava na novela O Astro, graças aos amigos da imprensa, aos jornalistas, aos fotógrafos. E depois de 3 tentativas de fazer o exame de DNA, na terceira tentativa, com o juiz, foi tirado meu sangue em Fortaleza para ser feito o exame de DNA com os irmãos do meu suposto pai, no Vale do Paraíba, e com a minha mãe. O resultado do exame passou 8 meses desaparecido. Eu fiquei muito desesperada. Foi aí, em 2015, que eu criei a campanha Sou Filha da Mãe, Mas Tenho Pai, onde muitas personalidades, Neymar, Humberto Martins, Rosa Maria Murtinho, muitas pessoas fotografaram com a campanha para me ajudar, porque eu falei, eu não quero criticar ninguém. Só que no Brasil são quase 6 milhões de pessoas sem o nome do pai na certidão. Isso a gente sofre bullying, isso a gente tem traumas, tem ansiedade, tem depressões que podem acontecer e se estender uma vida inteira. Então, eu queria ajudar. Uma maneira do meu sofrimento. Não é gostoso a gente se expor dessa maneira. Quem gosta de se expor chorando, se expor que é rejeitada. Mas eu achei que eu precisava, que era uma missão minha de vida, para poder ajudar outras pessoas. Simone, primeiro, eu acho que até a psicóloga vai nos ajudar, a Suzy, mas o problema não é seu, você não foi rejeitada. O problema é do suposto pai, que realmente tem algum problema dentro dele, tá? Porque, obviamente, não traga isso para você. Estou errada, Suzy? Absolutamente, eu ia falar a respeito disso. A questão da rejeição não é porque nós somos inferiores, temos menos-valia, não somos pessoas importantes. É que a outra parte não consegue criar um vínculo afetivo, ou por problemas pessoais, coisas que também vivenciou, enfim. Ou até uma vergonha dele de ter sido incapaz na época, né, Suzy? São problemas pessoais daquele ser humano e que não tem nada a ver com a pessoa que tem esse laço biológico, não é? Porque biologicamente são do mesmo sangue. Porém, o vínculo, ele se estabelece realmente com o convívio, sim, com o respeito, com a admiração, que infelizmente muitas vezes não se estabelece com uma pessoa que evidentemente não quer. Né? Ela já cria uma barreira, mas a gente sempre tem que colocar na cabeça, a pessoa que tem esse tipo de situação não se sinta rejeitada como tenho menos valor, sou inferior, não sou uma pessoa amada, ao contrário. O problema é da pessoa que não consegue estabelecer o vínculo com o seu filho, com o seu parente. Né? Então, isso tem que ficar bem claro. E aí a gente faz a lei da compensação. Não tive o amor do meu pai biológico, porém, tenho infinitas pessoas ao meu redor que estão ali me amando, dando atenção, dando carinho, veja até mesmo amigos que se prontificaram a estabelecer a sua posição numa campanha, sim, e estão ajudando milhões de pessoas na mesma situação, porque de fato, a questão de você não saber a sua origem, você não saber ou seu pai ou a sua mãe, porque isso é essencial, o ser humano busca isso, é um direito do ser humano, sim, saber a sua origem, mas infelizmente muitas vezes não se estabelece, como eu falei, o vínculo que seria o primário. Porque o que a gente precisa, todos nós, é amor. Qual é a fonte de amor primeira de um ser humano? Os pais. Seu pai e sua mãe. Né? Agora, Simone,
primeiro eu queria entender uma coisa. O que aconteceu com esse exame de DNA? Porque o que eu entendo é que o suposto pai é obrigado a fazer o exame. Em algum ponto, a justiça obriga a pessoa a comparecer e fazer o exame. Ou o irmão, ou a irmã, mas alguém tem que ir lá. Eu achava também, Luciana, eu achava que também com a terceira tentativa seria uma paternidade presumida, mas comigo, na prática, não foi assim que aconteceu. Cadê o exame hoje? O exame apareceu, deu negativo depois de 8 meses, daí o advogado questionou a veracidade do exame e o ano passado o laboratório respondeu dizendo que o exame era digno de erro, que precisaria ser feito com ambas as partes e mesmo sendo feito com ambas as partes, existe uma probabilidade de dar errado, que existem outras provas que podem conter. Então... Mas você vai continuar tentando? Eu vou continuar tentando. E os seus pais, você comentou que os seus avós te aceitaram, que no começo você falou de Natal, você ia na casa deles. Sim. Mas e aí? Tenho várias fotos. O meu avô faleceu primeiro. Eles eram fofos com você? Muito maravilhosos. Eu tenho bilhetes, eu tenho fotos. Mas e aí? Aí o pai não ia lá? O meu avô faleceu. O suposto pai, né? O meu suposto pai mudou de estado, foi morar em Fortaleza, de Taubaté, e passou muitos anos sem visitar os pais. Entendi. Então, até os meus 18 anos, eu não o vi. E nunca tive contato, só com a família dele. E por que você falou que você teve que esperar o seu suposto pai separar da mulher dele? Porque a mulher talvez não soubesse que ele tinha filha, é isso? A mulher sabia, mas a minha avó falava que esse era um acordo que tinha sido feito. A sua avó, a mãe do suposto pai? Sim. Ela falou que quando eles se casaram, a mulher também era de Taubaté e ela pediu para que não tocasse no nome de que ele já tinha tido uma filha. Então, os filhos não sabiam da minha existência. E para você a verdade foi sempre contada desde muito cedo, é isso? Sim. A sua mãe falava minha mãe abertamente? Sempre. Minha mãe é uma pessoa muito maravilhosa. Muito bom, boa olha de coração. só. Então, ela sempre falou bem dele. Então, eu sempre o admirava, sabe? Eu sempre o admirei como empresário, como pessoa. Mesmo com tudo isso, eu não consigo ter raiva dele. Eu consigo entender o lado dele e só Qual é o pensar lado dele? que... Qual seria o lado dele? Que ele foi incapaz de dar amor para uma filha, é isso? Eu acredito, assim, que a gente acaba somatizando, às vezes, algumas coisas que aconteceram na nossa infância. E, no caso dele, eu acredito que a minha avó teve câncer. E ele era o filho mais novo. E, quando a minha avó teve câncer naquela época, não era como é hoje... Ele, como era o filho mais novo, foi morar com a tia um tempo. Sim. Sabe? Então, de repente, vai saber, pode ter criado algum trauma na cabeça dele, de rejeição. E que isso hoje, eu não sei. Eu, às vezes, fico tentando Você é uma mulher botar... tão bonita. Obrigada, Você Lu. ficou muito amiga, a gente sabe, até por ter estudado da Aline Moraes. Sim. E do Marcos Paulo também. Sim. Eles ajudaram muito. Vocês se aproximaram por histórias parecidas, talvez? Sim. A Aline, na época do Astro, acabou me contando que ela também foi conhecer o pai depois de adulta. E o Marcos Paulo também. Passamos um Réveillon chorando juntos. E que isso era uma coisa que ele guardava também. Que ele mesmo, depois de famoso diretor e protagonista, não foi reconhecido pelo seu pai biológico. E nós tentamos entrar em contato, por exemplo, nesse caso aqui, com o suposto pai da Simone. E... Coloca aí. Luciana Gimenez, e agora nós vamos tentar um contato com o suposto pai da Simone, que é um empresário que mora em Fortaleza. Vamos lá. Ô meu, você tá me ligando errado, tá ligando o número errado. Oi, Giovanni? Giovanni? Oi, Giovanni? Tá ligando errado, senhora. Oi. Tá ligando errado. É o Giovanni? Não, senhora. Não é o Giovanni que está falando? Não é não. Luciana Gimenez, após inúmeras tentativas, nós conseguimos falar com uma pessoa que disse que não era o pai da Simone. Então, nós resolvemos ligar novamente, mas então ele não nos atendeu mais. Então, Simone, aí a gente vai falar com o Fabiano também. Bem parecido o caso, né, Fabiano? Simone, eu quero entender uma coisa. Por que você
quer tanto o reconhecimento desse suposto pai? Eu queria entender, o que te gera esse sentimento? Você teve amor dos seus avós, amor dos outros avós, amor da sua mãe, incrível. Você tem amor da sua filha, maravilhosa, deve ser linda que nem você. Amor de todo mundo. Meu, que também já estou gostando de você. Ai, Lu, obrigada. Qual que é essa necessidade? Aonde que pega? Eu acho que a produção me comentou que, por exemplo, você chega na hora no médico e fala, tem diabetes na família, aquela coisa do histórico familiar mesmo. Por que você não consegue só cortar ele e falar, esquece essa pessoa, que essa pessoa não me merece? Eu tentei, Lu. Eu tentei. Depois da campanha, eu fiquei muito deprimida, muitas pessoas me apoiaram, mas muitas pessoas me julgaram e me criticaram também. E eu falei, não, eu não estou aguentando mais suportar essa carga em cima de mim, eu não quero mais nada para o processo. E depois eu passei durante 2 anos com esse processo parada e pela minha filha. A minha filha quer muito conhecer o avô. Ela é avô, hein? Ela conheceu a bisavó dela, a minha avó. Tem foto com o tio, ela tem contato com o tio, ela tem muito amor pela família, ela é muito amorosa. Ela já falou uma vez com ele por telefone, há muito tempo atrás, e ele botou uma esperança na cabeça dela que um dia tudo ia se resolver. E ela me pediu muito. Mas ela sabe que você está sofrendo assim? Sabe. Eu cheguei hoje, eu liguei para ela, Lu, e hoje ela tinha um médico muito importante, e eu perguntei para ela, você sabe que fazemos tudo pelos nossos filhos? Eu faço de tudo. E ontem, eu vim chorando o caminho todo, do Rio até aqui. E eu perguntei para ela hoje, você quer que eu não vá no programa? Se for te expor, minha filha, se isso for te deixar chateada, é importante para mim, sim. Porque eu quero muito saber a minha origem certa. Já sabe. Eu sei, mas eu preciso ter essa comprovação por mim. Ela falou, não, mãe, eu sei que você vai ficar sensível, mas você esperou até hoje para você não chatear ninguém. Porque eu sempre pensei para não chatear minha mãe, para não chatear a família do meu suposto pai, para não chatear a família do meu padrasto, mas eu passei a vida toda me chateando. Então, chegou um ponto, ainda mais com a pandemia, que eu falei, chega, a gente pode morrer daqui a pouco. A gente tem que levantar a bandeira do amor, da união, da família, que são as coisas mais importantes. Então, eu resolvi ir atrás, porque eu acho que, expondo essa minha dor, eu posso ajudar outras pessoas que passam por isso. Talvez né? outros pais que estejam nos assistindo e talvez não queiram fazer esse tipo de coisa com um filho ou com uma filha que sinta realmente amor no coração, porque a pessoa estava lá, fez o filho, gente, eu realmente não entendo. Ô, Suzy, eu vejo aqui 3 pessoas funcionais bonitas, por que querem tanto? Eu não entendo, porque os pais não é que também são os pais, esses supostos pais, não são pais maravilhosos, porque se fossem, já tinham reconhecido. E eu vejo aqui que ninguém precisa de dinheiro, está todo mundo organizado, então é uma questão sentimental. Eu queria entender, quer dizer, tudo tem limite, as pessoas estão se machucando. Por que essa busca... Eu não estou julgando, tá? Porque eu acho que ela, se precisa, precisa. Mas por que o ser humano precisa disso? São pessoas extremamente funcionais, bonitas. Eu não entendo. Me explica aí a parte Mas o ser humano, todos nós temos a necessidade de sabermos a nossa origem. Quem foram os nossos antecessores, os nossos antepassados. Isso faz parte. É uma busca, é a origem. É como se você tivesse uma identidade. Mesmo que você tenha uma identidade social, você quer uma identidade em termos de hereditariedade. Entendi. É como se você fizesse parte de uma família. De um clã. Exatamente. Então, é necessário. Todos nós temos isso internamente. Entendi. É que, felizmente, tivemos a possibilidade de ter pessoas que nos aceitaram e nos amaram. Sim. E grande parte dessas pessoas, que é o caso da Simone, enfim, a gente vê o seguinte, é uma busca incessante. Então, o que tem que ser trabalhado é um direito, porque, como ela mesma falou, bullying, não ter o nome do pai na identidade é uma coisa que machuca terrivelmente. Imagina. Eu conheci várias pessoas que não mostravam a sua identidade porque não tinha a paternidade. Vergonha, então, se sentiam o filho da mãe solteira como se aquilo fosse um demérito. No sentido, assim, não que a mãe fosse inferior, mas o seu pai não te quis. Não é? Então, eu acho que a questão de buscar a origem é essencial. Porém, a pessoa tem que ter internamente o seguinte,
seguinte, não quer dizer que ao descobrir essa origem, ao encontrar essa pessoa... Ela já sabe. Sim, mas eu digo no geral, você vai ter a receptividade que você imagina. Porque em grande parte das vezes, este pai, ele biológico, ele não tem este vínculo afetivo. Sim. Porque lembre-se, para a mãe, você passa 9 meses gerando, você tem todo, até em termos hormonais, quando você amamenta pela primeira vez, você Cria joga laços, né? ocitocina, que faz com que você já se vincule ao seu filho. Diferente do pai, não estou dizendo que seja melhor ou pior, estou falando que biologicamente nós somos diferentes. Sim. Então o pai, ele necessita desse contato, de estar junto, sabe? De perceber essa criar o criança, laço, né? para criar o laço afetivo. Ô, Fabiano, com você não tem o nome do pai na sua certidão? Não tenho. Você teve, você conseguiu na justiça, né? Sim, sim. Tem Você o nome. conseguiu pelo exame de DNA, né? Isso. Você também foi que foi. E no final, a gente chegou a comentar aqui que ele colocou o nome na sua certidão, mas que mesmo assim, ele não te aceitou, assim, vamos dizer, no coração, né? Na verdade é uma história assim, bem pro final agora, eu fiz aquilo que você falou, né? É me desencanar, assim, né? Eu dei uma desencanada, assim, tipo... mas mesmo com a prova, né, em DNA, acho que foram 2 DNA, né, que é aprovado, e usar o sobrenome dele no certidão do nascimento, no RG e tudo, mesmo assim, tanto a esposa dele como ele, né, duvidavam que eu era filho dele. Algo Agora, bizarro. parece que mesmo assim tem umas coisas novas que aconteceram no seu caso, algumas novidades, né? Tem sim. Mas antes, coloca aí então um resumo da história do Fabiano. Fabiano Martins é filho do cantor Marciano, reconhecido judicialmente. A probabilidade de paternidade é de 99,9%. Com a morte do artista, a questão sobre a paternidade ganha novos capítulos. A única coisa que eu não vou abrir mão é da minha herança, isso é fato. Acabou, é meu, de filho pronto. Fruto de um relacionamento relâmpago entre Marciano e Ruth Martins, o pai nunca o aceitou. Nunca sequer me deu um carinho de pai. O caso voltou à mídia após a irmã de Fabiano contestar o exame de DNA. Os 2 primeiros exames foram feitos em programas de televisão. Um programa foi cancelado e o outro programa mudou de emissora. Então a gente nunca viu esses 2 testes de DNA. Com 3 exames que confirmaram que Fabiano é filho do cantor Marciano, ele segue agora para o 4º teste. Dessa vez com Márcia Anne, filha reconhecida afetivamente pelo cantor. Boa tarde, tudo bem, seu Fábio? Pode Tudo sentar bem. aqui. Olá, Márcia, tudo bem? Boa tarde. Pode se sentar, fica à vontade. Eu nunca tive na dúvida, sempre soube que Marciano era meu pai. Vocês estão de jejum de mais de 1 hora? Sim. Vocês emprestam esse documento para mim, por favor? Só aguardar que eu já chamo vocês, tá? O que ela passa hoje é que eu passei antes do exame. Várias pessoas estão me dudando de mim, falar, você é filho do Marciano, nada, várias pessoas. Não foi uma nem duas, foram várias. Então é o que você passa hoje, porque as pessoas duvidam. Esse exame que vocês estão fazendo é amigável ou judicial? É amigável. Esse exame ele comprova se a gente é irmão mesmo? Isso, comprova sim, tá? Comprova. No palco do Super Pop, o resultado foi revelado. O resultado é o seguinte. Ai, peraí. O senhor Fábio Fernandes Martins e a senhora Márcia Anne de Cássia Gomes não possuem relação de parentesco. Em 2020, o caso ganhou um novo capítulo. E os detalhes você acompanha agora. Fabiano, e parece que tem uma novidade na história. Depois de tudo isso, parece que apareceu... Apareceu uma filha aí, acho que de Minas Gerais. Uma Quem outra sabe irmã? mais detalhe é o Matheus, meu advogado, né? É mesmo? E aí a minha pergunta para você é o seguinte, se ela realmente, eu não sei se já fez aí o exame de DNA, se Não, parece fez, que não. Parece que não tem exame de DNA, não. mas você, se fizer e ela for sua irmã, você aceita? Você... Claro.
O doutor Matheus Nogueira, que é advogado do Fabiano, está aqui na plateia. Eu quero entender o porquê dessa dificuldade do exame de DNA, que, pelo que eu entendi, é obrigatório esse exame. Se a pessoa insiste, o pai, ou o suposto pai, né, tem que fazer. Boa noite, doutor Matheus. Boa noite, Luciana. Tudo Muito bem? obrigada pela presença. É um prazer estar aqui. Doutor Matheus, eu sei que a Simone não é a sua cliente, mas deixa eu entender, o exame de DNA, ele é obrigatório, vamos dizer assim, no caso do Fabiano, que conseguiu ser reconhecido, né? Como é que é o processo? A pessoa vai lá, entra na justiça e fala, olha, aqui é o suposto pai. Ah, tá bom. Aí pede uma vez, aí pede duas. Tem uma hora que a pessoa, como é que ela consegue escapar de fazer o exame? Bom, Luciana, inclusive existe uma súmula do STJ que se o pai for notificado, ou o suposto pai for notificado, e ele, assim, se negar a fazer, existe a presunção, né? No caso do Fabiano foi um pouco diferente, depois de muito tempo de discussão, até briga judicial, o pai se dispôs a fazer o teste de DNA, no qual confirmou a paternidade. No caso da Simone, a gente precisava entender de forma profunda o que acontece nos autos, mas existe sim a possibilidade do reconhecimento por presunção se o suposto pai negar o exame de paternidade. Entendi. E agora parece que apareceu uma irmã para o Fabiano, é isso? Uma suposta irmã? Exatamente, Luciana. No processo no qual a gente demanda a questão da herança, né? Já vem aí há 1 ano e meio, mais ou menos, e agora, recentemente, surgiu mais uma possibilidade, né, de filho, no qual o juiz vai ter que determinar o exame de DNA com alguns dos irmãos. Fabiano, você se proporia fazer esse exame? Claro, com certeza, na hora. Agora eu gostei, hein? Agora eu senti firmeza, Fabiano. Igual fiz com a Marciane, Tá na certo. hora. Pode sim. E no caso, o seu relacionamento com a família do Marciano, tem algum tipo de contato com os irmãos? Não, zero. Gente. Zero contato. Na verdade, a mulher dele me odeia, né? Enfim, ela... Não, a mulher não é nem família, né? Eu tô dizendo assim, mais os filhos, né? Família são os irmãos. Eu sempre falo assim, né? Claro que isso não toquei, tipo, passando pano pra ele. Mas eu acho que se não fosse a Alexandra, eu acho que eu e ele seria amigos, assim. A esposa. Ela foi, assim, a pedra no sapato desde o início. Caminho, isso é fato. Gente, e eu tô vendo o Igor só olhando aqui. O Igor com esse sorrisão. Você é dentista, Igor? Sim, por isso tem esses dentes lindos? Sim, não sei se é por isso. Ah, não seja modesto agora. Obrigado. O Igor, ele é filho do humorista Mussum. Você fez o exame em 2019 e você foi aceito pela família, é isso? Fui demais até. Ai, que bom. Demais até? Como é que é demais? Até, porque eu não esperava que eu fosse ser tão aceito assim. Eu já até conhecia o meu sobrinho sem saber que eu era tio dele. Entendi. Ele vivia no meu condomínio, então, assim, todo mundo chamava ele de Mussum, Pedro Mussum, até o Pedro Rodan. Entendi. E então, depois que eu tive a notícia que eu era filho, eu falei, então eu sou tio dele, né, no caso, e isso se espalhou. E o meu irmão logo entrou em contato comigo, e o meu irmão mais velho, Augusto, e falou, olha, se você quiser eu te encontro, a gente se conhece e tal. Olha que homem de caráter. Eu te explico e a gente dá prosseguimento, você resolve a sua vida, o que você quiser fazer, você faz. Então achei assim, fiquei bem tranquilo em relação a isso. Deixou 4 filhos. E em 2019, o dentista Igor Palhano entrou com um pedido de DNA. Se o exame for positivo, você falou, eu espero, eu não tenho dúvidas, mas eu espero que ele honre o nome do pai dele. Esse é teu mesmo posicionamento hoje? É o mesmo posicionamento, que ele faça valer tudo isso a pena. Tudo isso a pena, mas valer assim muito, muito a pena mesmo. A probabilidade de Augusto César Bernardes Gomes ser irmão paterno de Igor Abreu Palhano, mediante os marcadores de DNAs analisados, é de 99,999999. Eu queria agradecer a todo mundo, tenho muito apoio pela internet também, pelo Instagram, todo mundo me apoiando. Eu pensei até que eu fosse ser muito julgado, a vida inteira eu pensei isso. Mas eu vi que algumas pessoas me apoiam mesmo, até pelo reconhecimento mesmo, é uma coisa que foi muito importante para mim, foi um peso enorme. Eu pude resolver, assim, acho que é a maior questão da minha vida. A mãe de Igor nunca teve dúvidas a respeito do pai de seu filho. Não, surpresa nenhuma. Para mim não é surpresa nenhuma. Surpresa foi para mídia, né? Para mim, surpresa nenhuma. Igor, todo mundo aqui é fã do Mussum, né?
Sim. Você também era fã do Mussum? Demais. Eu sempre fui fã, desde pequeno eu já tinha a imagem dele como o humorista que eu gostava. E conta da sua infância. Você foi criado pela sua mãe? Fui criado pela minha mãe e com o meu padrasto. Com o seu padrasto. Os dois eram brancos? Os dois eram brancos. Minha mãe é bem branquinha. Sua mãe é branquinha? E o meu padrasto era descendente de italiano. Tá, e eles te falaram que você era... Minha mãe falava que eu era filho dele, que eu tinha puxado o meu avô. Só que eu não conhecia o meu avô por parte de mãe. E você não falava... Peraí, mas e aí? Eu falava, só que quando eu fui conhecer meu avô, eu vi que eu não tinha puxado nada, né? Todo mundo branquinho? Todo mundo branco e eu da pele escura. Você é altão, morenão? E eu cheguei a questionar minha mãe, eu cheguei em casa e falei, mãe, eu sou adotado. Você falou? Ela, meu Deus, meu filho, não, peraí, você não é adotado. É uma longa história, um dia eu vou te explicar. E eu não questionei, eu sabia que alguma coisa tinha. Mas você foi criado na Santa Paz, estava tudo certo? Tudo certo, assim, eu sabia que aquilo poderia gerar problema em casa. Tá, então você tinha uma sensação, mas... Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Porque você é negro. Sim. Pai e mãe brancos? Exatamente. No colégio, para explicar para os amigos, era complicado. O que você explicava? Eu não explicava. Eu falava que era filho e acabou. Até aí tudo bem. Tudo bem, vida que pai seguia. É quem cria. Exatamente. Só que toda pessoa escura que chegava na minha casa, eu achava que era meu pai. Sério? Todos. Eu falava, hoje? Esse cara tá me tratando muito bem, eu acho que esse cara é meu pai. Mas vem cá, mas o seu padrasto, que era seu pai, né? Na realidade, você tem pai. Sim, ele padrasto. que me criou, ele me criou. E não magoava ele? Assim, eu não senti ele magoado. Eu senti ele um pouco, assim... Porque também a gente tem que pensar no sentimento dele, porque pai é quem cria, né? Sim, exatamente. Mas com a família dele, ele ficava um pouco receoso, sabe? De ter me ter puxado para ele. Tadinho. Então, assim, eu agradeço muito. Até ele faleceu ano passado, eu cuidei pai, dele. Né? Sim, meu pai, exatamente. Eu digo que eu tenho 2 pais, né? Mas ele foi meu pai mesmo. Sim, claro. E você chegou a conhecer o Mussum? Então, eu lembro de eu tenho uma lembrança só porque ele faleceu quando eu tinha 4 aninhos. Eu só tenho uma lembrança que ele trancou a porta do carro no dedo do meu irmão, que eu tenho um irmão por parte de mãe. Sim. E é a única lembrança que eu tenho. Só que meus familiares contam que ele ia na casa da minha mãe. Então assim. ele ia? Ele ia. Não é uma coisa muito boa de se falar, lógico, porque ele tinha uma família, ele tinha uma esposa. Ele só ia lá te ver, com certeza. Não sei, mas com certeza ele teve o contato comigo. Pouco contato, mas teve. Mas e ele sabia que você era filho dele? Sabia. Entendi. Então ele ia lá, obviamente, para te ver. Com certeza. Isso minha mãe diz sem nenhuma dúvida. Não, para ver ela que não era com o marido dela. Ia lá para te ver, exatamente, né? Exatamente. Óbvio. E a sua mãe pediu o reconhecimento antes ou não? Não pediu. Minha mãe nunca quis. Entendi. Se dependesse dela, ela não teria falado nada até hoje. Continuava lá, casada com o italiano e você filho... Exatamente. Ela nunca quis tocar nesse assunto porque ela diz que amou muito ele. E nunca teve interesse pela parte dele, porque isso poderia gerar problema para ele. E também nunca quis me expor em relação a isso, para todo mundo não pensar que eu estava querendo alguma coisa pelo nome do meu pai. E por que ela resolveu contar um dia? Ela não contou. Na verdade, foi a Rede TV que me achou. A Rede TV, certo. Depois que meu padrasto faleceu, eles receberam várias mensagens, porque eu contava isso para amigos, né? Olha, eu sou filho do Mussum, para os mais próximos. Isso foi, assim, tornando uma coisa muito grande. Como você sabia que você era filho dele? Porque minha mãe contou que eu tive uma discussão, foi há 10 anos atrás. Mas ela contou por quê? Minha mãe sempre foi muito ligada a carnaval. Sim. Então, na avenida, no São Bódromo, nós discutimos porque ela queria voltar dirigindo, ela tinha bebido. Certo. Aí ela aproveitou, não deixei, ela aproveitou a briga, parou o carro na antiga casa dele, que nós morávamos próximos, assim, né, da casa dele. Ela parou o carro e falou, olha, aqui morava Antônio Carlos Bernardes Gomes. Aí eu falei, tá, mas quem é, mãe? Vamos pra casa. Ela é seu pai. Tipo, ela tomou uma cervejinha a mais, aí soltou. Soltou. Tirou o peso das costas. Aí eu falei, ela falou, mas eu não sabia quem era. Eu falei, mas quem é? Ela falou, Mussum, pô. E no dia seguinte? Aí no dia seguinte eu falei, cara, acho que minha mãe bebeu demais, não é possível. Eu não sou filho do Mussum, não. Aí eu fui perguntar pra minha família, aí todo mundo falou, você é filho do Mussum. Todo mundo já sabia, menos eu. Aí eu dei uma de louco, né? Na semana Na semana que eu fiquei sabendo, eu peguei a minha moto, fui na casa do Sargento Pincel, que ele morava próximo também e trabalhava com meu pai. Do careca. Aí eu troquei na casa dele e perguntei. Ele atendeu, oi, tudo bom? Eu falei, não, eu sou o filho da Denildes, não sei se você lembra. Eu queria saber se eu sou filho do Mussum. E ele? Ele ficou surpreso, ele não sei, não posso te dizer. Como assim? Deixa disso. Mas assim, se precisar de ajuda, eu tô aqui. Eu falei, então com certeza é verdade. Gente, mas que história. E aí você pediu o exame de DNA? Eu fiz a matéria, eu dei exclusivo para a Rede TV. Sim. Aí teve um entorno bem grande, eu não esperava que ia ter essa repercussão toda.
Então, depois eu fiz o DNA porque o meu irmão logo entrou em contato comigo e falou, olha, se você quiser fazer, a gente faz. Depois eu vou te apresentar a família. Lógico que não é uma coisa assim, de pé na porta. Mas vai aos poucos, gradativamente. Eu falo hoje muito bem com o Sandro também, com o Antônio Carlos. Que São é o quantos irmão. irmãos? Somos 6. Maravilha. Eu só conheço, na verdade, os do Rio. Certo. Tem 2 em São Paulo que eu ainda não conheço, que é uma Paula e o outro também eu não conheço. A Simone tá aqui, tipo... Mas você vê, Simone, que história bom, linda, bonita, né? A gente vê que eu tem era gente... tão fã dos Trapalhões. Eu mais assistia agora. Tudo. Agora mais ainda. Mas é uma pessoa incrível mesmo, né? A gente olha para o Mussum e a gente entende que esse sorrisão é um cara bem resolvido, né? Dá licença. Dá licença. Ai, que história linda. Obrigado. Pior que é mesmo, hein? Podia todo mundo ser assim, né? Foi muito bom. E ele era casado de novo? Ele era casado com a mãe do Sandro. Certo. Mas aí eu também não sei direito dessas histórias, né? Desses relacionamentos. Mas você sabe como ela... O Sandro é o que você conversa? Isso, conversa bastante. Mas a mãe deve ser maravilhosa, porque se o filho conversa, normalmente a mãe é muito do bem. Não, com certeza. Eu não tenho contato, até porque eu também fico pisando em ovos para falar, porque não é uma coisa muito boa. Até porque eu também amo minha mãe e não sei se tem problema, se não tem. Mas assim, eu respeito demais. Eu prefiro, até fico no meu canto às vezes para falar alguma coisa, até para vir aqui no programa eu aviso a família. Claro. Entendeu? Mas é interessante que aí, de novo, Suzy, você vê que os filhos se sentem culpados, como se eles tivessem alguma culpa na história. Eu tenho que pisar em ovos. Pera lá, essas pessoas que estão aqui são os filhos. Eles não fizeram nada, eles simplesmente nasceram, são pessoas brilhantes, todo mundo aqui com profissão. Os pais que são responsáveis, eu sempre falo isso. Pai e mãe é responsável pelo filho, não ao contrário. Não é isso, Suzy? Com certeza. Mas você veja um perfil de personalidade tão sadio que toma o cuidado para não ferir e magoar as pessoas que eles gostam, né? Tanto a mãe biológica, também como o pai e a família. Então, é um respeito para que todos possam conviver. Eles não querem criar problemas. Eles querem simplesmente serem assim aceitos, né? Ter essa oportunidade de convívio. Mas, como você muito bem colocou logo a princípio, nós temos que tomar cuidado entre a expectativa dessa receptividade e a realidade. Porque, como nós já falamos, né? Tem o perfil de personalidade da pessoa, tem o meio que ela foi criada, tem o meio onde ele está. Então, isso tudo é muito delicado. Mas, felizmente, nós temos uma história feliz aí. Muito, estou feliz. Por isso que é assim, feliz. Mas aqui todo mundo... Eu vejo mesmo o Fabiano, a gente vê que é um rapaz bem resolvido também, hoje tem orgulho. Sim. Mesmo assim, o teu pai é um grande homem, só não teve essa maturidade, né? A gente tem que... Eu não entendo, porque realmente filho é uma coisa tão especial, né? E é a nossa continuidade, porque a gente um dia morre e a única coisa que fica, já dizia o meu falecido sogro, que eu amo de paixão, que é o nosso futuro. Que é isso, né? Eu não entendo, dá vontade de chorar também. Você vai estragar minha maquiagem, eu vou te odiar também, viu? Eu não vou chorar, porque eu não choro hoje. Pronto. Chora não. Vou brigar com você, hein? Agora, Igor, você também é mangueirense, que nem o teu pai? Exatamente, sou sim. Era um sonho meu. Desde pequeno eu sempre frequentei escola, porque minha mãe sempre me induziu isso, porque acho que ela sabia já que eu iria gostar. E a Mangueira mesmo me abraçou muito e eu não tive forma melhor de agradecer, senão, assim, ficando lá, indo lá quando eu posso. Eu tenho vários conhecidos agora lá e eu tenho projetos para poder fazer lá. E procuro ajuda a todo momento para poder fazer projeto lá, que era o que meu pai fazia na época. Você tinha o nome do seu padrasto na sua certidão? Tenho ainda. É isso que eu queria te perguntar. Quando você faz o exame de DNA, não entra, e realmente deu positivo, não é isso? Então, deu 99,9. Que é o positivo. Mas e aí você não quis trocar o nome? Então, eu deixei tudo na mão dos meus advogados. Mas você quer trocar? Pode ser que sim. Mas será Se que for necessário, eu troco. Será que não vai ofender seu padrasto? Então, uma vez ele me pediu, só que ele também me deixou livre. Ele falou, olha, é contigo. O amor é livre. Entendeu? Eu já resolvi a minha questão contigo, então você pode fazer o que você quiser. Doutor Matheus, quando a pessoa faz um exame de DNA e constata que o pai biológico é X, o nome do X tem que entrar na certidão de nascimento? Sim, após o reconhecimento, o nome ele é inserido na certidão de nascimento, consequentemente no RG. E se ele não quiser, tem que entrar de qualquer jeito? É obrigatório. Sim, entendi. Então vai acontecer. Exatamente. Ok. Fabiano, você agora que está com o nome, você também colocou o nome na certidão. Isso para você foi um marco? Fez uma diferença psicologicamente? Ou não? Olha, fez pelo fato deles duvidarem, né? Quem?
Os dois, Alexandre e ele, sempre achavam que eu não era filho dele, enfim. Mas desde o cara início. dele. Mas eles falavam que não era. Então era uma questão de, peraí, agora vou provar isso. Exatamente, era uma questão de honra mesmo, entendeu? Mas fora isso, mudou alguma coisa? Não, Pra você não... não. Mas de uns anos pra cá, é igual eu falei, de uns... antes dele falecer, de uns 2 anos antes dele falecer, 2 anos e meio, eu tava desencanado já Eu me lembro, a gente já tinha conversado sobre isso. Depois que eu me tornei pai, que eu dei uma desencanada assim, Claro. entendeu? Eu me tornei pai e aí... Você viu que tem coisa mais importante. Mas eu sofri muito. Eu lembro, a gente já falou O que ela isso. passou aí, eu passei quando era mais jovem, assim, tinha uns 17, 16 anos, que... Eu me lembro, sendo Você foi lá, lembra disso? eu fui num show lá e tudo, Ele ignorou. Eu tinha 14 anos, e esse dia foi o dia que mais Eu me sofri na lembro vida, assim, disso. que ele Conta tava... pra ela. Ele tava num camarim, assim, com a porta meio entreaberta, assim, né? E eu quis chegar até ele, mas foi barrado. Ele me viu, assim, né? Ele mandou barrar a minha entrada, assim. Esse dia foi o dia que mais marcou pra mim. Eu tinha 14, 15 anos, era moleque ainda, muito novo. Mas depois foi passando os anos, eu me tornei pai, e aí a gente vai, né, meio que desencanando. Sim. Mas é isso. Simone também teve uma situação, parece que ele te tratou mal também, né? Não teve uma situação assim, vai, vou olhar pro outro lado pra não chorar. Sim, ele falou que eu ia morrer sem ser reconhecida. Forte, hein? E você quer conhecer essa pessoa ainda? Eu quero o meu reconhecimento. Eu quero o que eu tenho de direito, eu quero o meu nome, eu quero o que tiraram de mim. Entendi. Sabe? Eu quero que eu tenha direito e eu quero aproveitar esse seu programa que é tão visto. E eu te admiro tanto como pessoa, como apresentadora, como mãe. Não começa. É sim. E dizer que São Paulo é o único estado do Brasil que no Poupa Tempo tem agilidade para o reconhecimento paterno. Então, eu gostaria de aproveitar a sua audiência para fazer um apelo para que o nosso Brasil é tão lindo, é tão grande, para que a gente aproveite a agilidade da internet, da tecnologia, e isso seja ao nosso favor, para que os estados, os juízes se falem, para que essa campanha que foi feita no Poupa Tempo aqui, que ajudou tanta gente, e eles achavam que ia ajudar a princípio só crianças, e eu li uma matéria que eles se surpreenderam com a quantidade de adultos. Se estenda para o Brasil inteiro, né? Se estenda para o Brasil inteiro, que está dando certo aqui em São Paulo, os outros estados podiam fazer também, para que isso a gente sofre muito, para que a gente possa... Eu tô vendo. É um sofrimento mesmo, né? Sim. Você faz, você faz terapia? Sim. Imagina se eu não fizesse. Eu me sensibilizo, porque eu imagino que deve ser uma coisa muito importante para você. No caso, você teve um padrasto legal, né? Sim, uma família de um padrasto maravilhosa. E eu agradeço muito o amor que eles me deram. Peço desculpa. O que ele fala? Ele foi tão maravilhoso comigo que eu tive que fazer DNA com ele, mesmo sabendo que ele não era meu pai. À frente, fiquei muito triste de achar que eu estava magoando ele. Ele me deu nome, ele me deu tudo o que o outro não me deu. E mesmo assim eu estava indo fazer um DNA com ele, mas ele entendeu. Ele sabia que era importante para mim. O amor é livre, né? É. E ele me deixou livre para aceitar tirar o sobrenome dele ou não. A família dele foi maravilhosa. Hoje a minha mãe é separada dele, mas eu convivo com ele, com toda a família. Óbvio. Eu te amo. Obrigada. Te criou, né? Porque pai, na realidade, é quem cria, né? Vamos falar, é quem está ali, quando a criança tem dor de ouvido, quando a criança acorda à noite, quando vai no colégio. Esse é o pai. E vocês ainda têm sorte que os 3 tiveram pais em casa. Pais que criaram. Você também teve, não teve, Fabiano? Não, eu não. Você não teve ninguém em casa? Não. Minha mãe só que fez papel. A sua mãe foi pai e mãe? Minha mãe foi dia, Então, vocês tiveram uma família, no seu caso, sua mãe, mas teve uma família legal. Tem gente que tem pai e mãe em casa e são os trastes, né? E a sua mãe foi incrível, que eu me lembro que você contou pra mim. Uma mãe incrível, batalhadora, né? É o maior orgulho que eu tenho. Me criou sozinha, me deu educação. Ela fez empréstimo, eu me lembro que ela vendeu empréstimo, enfim. Carro, não era uma coisa que ela fez? Fofa. Minha mãe é tudo que eu tenho. Gente, vocês têm sorte de terem famílias maravilhosas. Tem gente que tem pai biológico em casa, mãe biológica em casa, são 2 trastes. Sim. Então, na boa, assim, eu não estou querendo tirar dor, mas ainda bem. Eu já vi gente aqui que apanha do pai biológico, sabe? Então, assim, eu vejo que todo mundo aqui é funcional, mas realmente eu entendo. E você sabe, Simone, que falando, eu entendo o que é essa sensação. É meu direito, por que não? Uhum. Por que não?
É uma coisa de louco, realmente. E outra coisa que me questiona também, eu falo assim, hoje em dia, se você tem uma conta atrasada, se você tem um aluguel atrasado... Rapidinho. Em 3 meses você é despejado, ou vão te ligar insistentemente. Agora, se você tem um filho não reconhecido, pode passar 10 anos na justiça e nada acontece. Eu entendo isso, o advogado falou que não pode isso. Eu também não consigo entender. E DNA não pode sumir 8 meses. Doutor, o DNA pode sumir 8 meses? Pois é, Luciana, é um caso diferente de todos os outros que a gente já viu e assistiu. Estranho realmente sumir o teste de DNA dentro do fórum. É um caso atípico. De fato, às vezes demora, mas não deveria levar 15, 16 anos, como é o caso da Simone. Estranho, hein? Mas não é só o meu caso, Luciana, desculpa te interromper. Com a campanha que eu criei, Sou Filha da Mãe, mas tenho pai, eu recebi muitas mensagens. Tem até um fato muito legal que 2 irmãs se reencontraram depois de 36 anos. Elas estavam no mesmo local e foi graças à plaquinha da campanha. Elas estavam com a mesma cor de blusa, calça jeans, estavam numa sessão de fotos, uma era dona do catering, outra da locação, e com a plaquinha começaram a conversar e eram as irmãs que estavam há 36 anos. Tem até a matéria no G1 com foto delas. Isso é uma. Então, eu tenho muitas histórias de pessoas que estão há 20 anos na justiça, nessa procura. E eu postei recentemente agora, assim, chega até mim, porque as pessoas sabem dessa minha dor. Então, gente, assim, pelo amor de Deus, posta o meu vídeo para ver se eu acho o meu pai. Então, cada coisa que chega, eu sinto que eu estou ajudando um pouquinho, isso é legal, sabe? Isso é legal. Ô, Suzy, eu ia falar isso para ela. Eu acho que essa dor, uma vez que você canaliza para um trabalho ou social, ou um trabalho que ajude outras pessoas, ela, de alguma forma, vai ajudando a curar essa ferida, né? Eu vejo que você podendo ajudar outras pessoas a não passar pela mesma dor, talvez ajude a Simone. Com certeza, é uma maneira de cicatrizar uma ferida. É você transformar aquela energia em algo positivo, algo que auxilie o outro. O teu sofrimento acaba sendo uma maneira de melhorar a qualidade de vida de alguém, a dar um caminho. Então, isso, sem dúvida nenhuma, minimiza a dor, o sofrimento e o trauma. É uma forma da gente transformar algo negativo, como a rejeição, em algo positivo, como dar esse amor ao próximo, dar um caminho, ser um exemplo de uma busca positiva. Claro. Igor, você acha que a sua mãe tinha medo que o seu pai não te aceitasse? Por isso que ela não falava nada? Eu acho que sim, mas ela diz que ele mesmo queria me reconhecer depois, sabe? Ele falou, olha, se você quiser eu enfrento a imprensa, eu divulgo isso ela disse. Então, ela se arrependeu muito porque ela não aceitou. Ela falou, olha, deixa pra lá, não quero te prejudicar, entendeu? Ela não confiava nele por ele ser muito mulherengo. Então ela falou, olha, o filho é meu, eu não quero divulgar. Ele era muito mulherengo, é? Muito mulherengo. Então, assim, ela não... Danadinho. Sim. Então ela preferiu, deixa ele comigo, sabe? Eu não quero expor meu filho. Não mete a mão no meu filho. Não... Porque vão falar muita coisa, entendeu? Sim. Então, acho que ela me privou muito. Até hoje, minha mãe é a minha heroína, assim, ela me defende de tudo, praticamente. Claro. Chega a ser, assim, ela é muito ciumenta, ela é muito mãe mesmo. Eu dei risada, a gente lendo aqui a sua ficha, que você falava assim, mas peraí, mas todo mundo é branquinho? Não, sim. Muito bom, gente. Todo mundo, toda a família inteira italiana. Você tem mais irmãos, de pai e mãe? Tenho, de mãe. Sim, mas ali do seu padrasto, da sua mãe? Então, meu padrasto tinha dois filhos. Sim. Tem 2 filhos e a minha mãe tem 1. Tá, e nenhum parece com você. Nenhum da minha cor, todo mundo... Tomou um solzinho. Melanina só comigo. E esse sorrisão também só seu. Só o meu, graças a Deus. Gente, eu olhava aqui pro seu pai, eu era tão fã também, incrível. Eu sou que fã bom até que hoje. ele é incrível, realmente, né? Deve encher a boca. E um homem que a gente viu que teve uma atitude maravilhosa. Aí a gente gosta mais ainda, né? Sim. Aí a gente fala, nossa, realmente... Impressionante, viu? Eu sou muito realizado, muito. Eu sou muito feliz hoje, eu consegui resolver isso. Só faltava isso para minha vida. Então, hoje, olha que maravilha. com a minha mãe, nós somos, assim, muito felizes. Você acha que se ele tivesse te rejeitado, tinha dado um desespero, ou você teria aceito de boa? Acho que sim. Também não vou ser hipócrita, isso daria um desespero. Só que eu também sou muito bem resolvido. Sim. Eu acho que se o pai também não quer, a pessoa também tem que seguir o caminho, sabe? Não merece, e procurar né? ser um bom pai depois. Sim, claro. É isso que eu... Como o Fabiano, né? Que é um grande pai. Exatamente. Sim,
Ai, gente, eu não entendo muito isso, não, mas tudo bem, vai. A Simone comentou sobre famosos como Marcos Paulo, Aline Moraes, que realmente sofreram muito por conta desse reconhecimento paterno também, né? Coloca aí, por favor. Enquanto muitos famosos recorrem ao exame de DNA, outros são surpreendidos na vida adulta, como no caso da atriz Aline Moraes, que viu o pai pela primeira vez aos 22 anos. Marcos Paulo não teve contato com o pai biológico e foi criado pela avó materna. Mas o pai biológico apareceu após a morte do diretor. O senhor queria tentar ver se teria direito a alguma coisa da herança. E eu queria que o senhor conversasse, falasse com a gente sobre isso, por favor. Não tenho interesse, não. Não tenho interesse. Mas eu fiquei sabendo que ele consultou um advogado, sim, mas que o advogado não deu esperança para ele, desanimou, porque ele não tem direito a essa herança, porque o Marcos Paulo deixou mulher e filhos. Recentemente, o nome de Pedro Bial foi citado pelo corretor de imóveis Tiago, de 32 anos. Ele disse que sua mãe teria tido um suposto caso com um apresentador e ele quer fazer o teste. Desde os 11 anos, eu carrego essa história e gostaria de um exame de DNA com um apresentador para poder seguir minha vida em paz. E agradeço o espaço e a oportunidade, pois venho tentando contato com jornalistas esses anos, mas não consigo. O rei Roberto Carlos também foi submetido ao teste em 1996. Na época, Rafael, filho do cantor, estava com 24 anos. Mara Maravilha foi surpreendida com a informação de que teria uma suposta irmã e ela afirmou que fará o exame. Uma situação bastante difícil e comum no Brasil. Paternidade. Muitas pessoas, até hoje, correndo atrás, tentando o reconhecimento paterno. E a gente está vendo que é um reconhecimento mais do que só juridicamente, né? Uma questão do coração mesmo. A gente está vendo aqui o caso do Fabiano, eu já conhecia há bastante tempo, do Marciano, né? Que o Marciano faleceu e, infelizmente, a parte do coração não conseguiu ser resolvida. E a Simone. E aí, eu quero perguntar, agora, Simone, você já fez 2 testes, é isso, de paternidade? 2 testes de DNA? Eu, na verdade, Lu, eu fiz só um. Eu fui 3 vezes para Fortaleza, porque o processo corre lá, porque ele mora lá. Então, na terceira tentativa, que foi só feito com o juiz, filmando, o advogado do suposto pai e a pessoa do laboratório. Então, tirou o meu sangue em Fortaleza. Sim. E os irmãos do meu suposto pai aceitaram fazer o exame com a minha mãe, no Vale do Paraíba. Então, foi feito só esse exame de DNA, que não foi diretamente com ele. Esse que ficou sumido. Com os irmãos, esse que ficou sumido e que apareceu com uma probabilidade negativa. E daí o advogado questionou e o laboratório respondeu dizendo que o exame era digno de erro, que precisaria fazer um novo exame com as partes presentes. E mesmo com as partes presentes, pode dar erro. Mas agora é o seguinte, gente, não é novidade para ninguém que me assiste aqui no Super Pop que o Rede TV Plus já premiou milhares de pessoas por todo o Brasil. E agora, imagina só, se você que está me assistindo aí ainda não ganhou, você pode ter a oportunidade de ganhar um carro zero pagando menos de 75 centavos por dia. Ou um notebook novinho para sua família, que agora é mar, hein? Nessa época aí do home office, está todo mundo precisando de um novo. Parece talvez até um sonho, né? Você ganhar um prêmio, mas você precisa fazer o seguinte, assina o Rede TV Plus e participa dos sorteios do Festival de Prêmios Primavera. Se você já é assinante do Rede TV Plus, já está concorrendo automaticamente. Se não é, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera para o QR Code aqui na nossa tela. E para te falar que o pagamento, além de ser bem pouquinho por dia, não tem complicação. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Mas agora vem cá, tá? Eu sei que você quer saber do quê? Dos prêmios. No Alerta Nacional, você pode levar um notebook positivo ou até uma moto Yamaha. Incrível. E nos finais de semana também tá bombando, gente. No Mega Senha, você concorre a uma moto 0 km da Yamaha. E no Encrenca tem um Super HB20 Sense todos os domingos. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca uma Nivus Comfort Line
200 TSI. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova, é o Festival de Prêmios Primavera aqui na Rede TV. E, mais uma vez, é um assunto sério e muito importante, eu acho que para a sociedade entender que essa questão da paternidade tem que ser um pouco mais ágil, né? A gente vê que as crianças estão aí, elas crescem tão rápido, e se é uma coisa tão importante, por que não agilizar esse processo? Eu acho que essa lentidão na lei, né, e nessa situação toda, é uma coisa que acaba prejudicando muito o psicológico da criança, né, que a gente está vendo aqui. Então, precisava resolver isso de uma forma mais rápida mesmo. Eu queria agradecer a Suzy Camacho. Suzy, muito obrigada, viu? Imagina, eu é que agradeço essa oportunidade e que a gente possa ter ajudado inúmeras pessoas que passam por situações semelhantes. Queria agradecer ao doutor Matheus, advogado do Fabiano. Doutor Matheus, eu espero que a lei, né, consiga dar respaldo para essas situações familiares que realmente a gente vê que machuca muito. Sem dúvida, Luciana. Nós esperamos também e estamos trabalhando firmemente nesse processo do Fabiano. Agradeço. Muito obrigado. Agradecida. Eu vou agradecer ao Igor, sorriso bonito, palhano. Muito obrigada, viu, Igor? Muito obrigado, eu que agradeço. Parabéns aí pela sua família. Obrigado, igualmente. Eu queria agradecer também o Fabiano, continua lindão, com É isso aí, Lu. Eu quero dizer que em breve música nova, hein? Tudo bombando. Estamos lançando em breve aí, Juntos Até o Fim, a nova música minha aí, minha composição. Aparece aí, vem. Se Deus quiser. Não some, não. Até o final do ano já tá aí. Em todas Manda as um beijo pro seu plataformas filhinho. digital. Manda sim. Agora. Beijo, Adri. Papai te ama, viu? Passei o dia com ele ontem. Muito Papai bem. te ama muito. É isso aí. Aqui, ó, papai te ama muito. Queria agradecer a Simone. Simone, se eu posso dizer uma coisa, é o seguinte: você é uma grande mulher, está ajudando bastante gente, tem essa filha maravilhosa. Não se deixe machucar tanto por essa pessoa que, obviamente, não merece. Obrigada pela oportunidade, Lu. Obrigada pelo carinho. Obrigada a todos vocês. Obrigada a vocês aí de casa. Mais amor, por favor. Boa sorte para você, tá, querida? Muito obrigada. Encontre paz, porque você não merece sofrer assim por uma pessoa que... Não vou falar nada não, viu? Muito obrigada. Obrigada, boa noite, tchau!